Sabe aquela sensação de que tem uma batalha acontecendo dentro da nossa cabeça? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no paradoxo do chimpanzé para entender de onde vem esse conflito interno. Olha, todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento em que a gente sabe exatamente o que deveria fazer, mas aí vem uma emoção, um sentimento muito forte e nos leva para a direção totalmente oposta. Vamos desvendar o porquê disso acontecer. Então, vamos lá. A verdade é que essa sensação de conflito não é imaginação, ela é bem real. É como se fosse uma batalha constante acontecendo aqui dentro, na nossa mente, pelo controle das nossas ações. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. A ideia central, que vem do professor Steve Peters, é que não existe só uma pessoa na nossa cabeça. Na verdade, é como se fosse um comitê, com 3 entidades diferentes, cada uma com seus próprios interesses, lutando pelo controle. Bora conhecer quem são elas? Exato. E esses 3 são o humano, o chimpanzé e o computador. Entender como cada um funciona é o segredo para a gente conseguir, finalmente, um pouco de paz nessa batalha interna. Então, vamos focar nos 2 principais lutadores dessa história. De um lado tem o humano. Pensa nele como a nossa parte lógica, racional, a que analisa fatos e busca a verdade. Basicamente, esse é quem a gente realmente é. Mas aí, do outro lado, tem o chimpanzé. Ele é pura emoção, uma máquina de sentimentos que opera no impulso, vê o mundo em preto e branco e o único objetivo dele é a sobrevivência, custe o que custar. E agora, atenção para este número, porque ele muda o jogo todo. O chimpanzé, ele é umas 5 vezes mais forte que o humano. 5 vezes! É por isso que só usar a força de vontade para lutar contra uma emoção forte quase nunca dá certo. Simplesmente não é uma luta justa. E é exatamente aí que a gente chega no coração da ideia, no paradoxo do chimpanzé. Essa máquina emocional superpoderosa que vive dentro da gente não é nem boa nem má. Ela pode ser a nossa melhor amiga, dando aquele empurrão para a gente conseguir coisas incríveis, ou pode ser a nossa pior inimiga, sabotando tudo. O segredo está em aprender a gerenciar essa força. Ok, mas e o terceiro membro? Lembra dele? É o computador. Dá para pensar nele como se fosse o HD da nossa mente, sabe? Um lugar onde ficam guardadas todas as nossas crenças e comportamentos que a gente aprendeu ao longo da vida. E tanto o humano quanto o chimpanzé usam esse HD para consultar informações. Lá dentro tem os pilotos automáticos, que são os hábitos bons, úteis, e tem também os diabinhos, que são aquelas crenças destrutivas, aqueles hábitos que só atrapalham a nossa vida. Beleza, então agora que a gente já conhece os personagens dessa história, a pergunta que fica é: como assumimos o controle? A notícia boa é que a ideia não é se livrar do chimpanzé. Isso seria impossível. O negócio é aprender a lidar com ele, a gerenciá-lo. Vamos ver como se faz isso. O primeiro passo é saber identificar quem está no comando. E para isso tem uma regra de ouro, bem simples. Se de repente aparecem uns pensamentos ou sentimentos que a gente não queria ter, pronto, é o sinal. O chimpanzé sequestrou o controle. Pensa nisso como um alarme interno disparando. E aí a gente tem que lembrar daquela informação crucial. Ele é 5 vezes mais forte. Então tentar ir na força bruta, na marra, é a receita para o fracasso. É como o próprio professor Peters diz, não adianta disputar uma queda de braço com o chimpanzé. O que a gente precisa é de estratégia, não de força. E essa estratégia se resume a um processo de 3 passos bem práticos. Primeiro, exercitar o chimpanzé. Segundo, colocar o chimpanzé na casinha. E terceiro, alimentar o chimpanzé. Parece curioso, né? Vamos detalhar cada um, começando pelo primeiro. Então, o que significa exercitar o chimpanzé? Basicamente, é dar espaço para ele botar as emoções para fora. A analogia perfeita é a de uma criança pequena fazendo birra. É preciso encontrar um lugar seguro, um momento certo e deixar ele desabafar tudo, sem filtro, sem julgamento. E o mais importante de tudo, sem agir com base no que ele diz. É só deixar a emoção fluir até ele se cansar. Beleza. Depois que essa tempestade emocional se acalma, aí sim a nossa parte lógica, o hominino, consegue entrar em cena. Esse é o segundo passo, colocar o chimpanzé na casinha. É nesse momento que a gente pode usar fatos, lógica, uma nova perspectiva para acalmar o chimpanzé. Agora que ele já gastou energia, ele fica muito mais aberto a ouvir a razão. Tá, mas qual é o objetivo final de todo esse processo? Por que é tão importante aprender a gerenciar o chimpanzé? A resposta é bem direta. Para permitir que o nosso verdadeiro eu, o humano, finalmente assuma o comando da situação.
É importante deixar claro que a meta aqui nunca é suprimir ou ignorar as emoções. De jeito nenhum, elas são super importantes. A questão é não deixar que elas nos governem. É sobre garantir que a nossa parte racional, o humano, seja quem dá a palavra final nas decisões que realmente importam. E quando isso acontece, quando o humano está no controle, os benefícios são enormes, transformadores mesmo. A gente está falando de mais felicidade, mais sucesso, mais confiança, relacionamentos melhores e um senso de propósito muito mais claro. É sobre finalmente alinhar as nossas ações com quem a gente realmente quer ser. E essa citação resume tudo de uma forma perfeita. Sabe aquela versão ideal que a gente imagina da gente mesmo? Mais calma, mais decidida, mais compassiva? Então, isso não é uma fantasia. De acordo com esse modelo, essa é a nossa verdadeira essência. Esse é o nosso humano, só esperando a chance de ser libertado do controle do chimpanzé. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão bem prática. Na próxima vez que surgir uma emoção muito forte, uma daquelas que a gente não queria sentir, a sugestão é parar um segundo e se perguntar: quem está no volante agora, o humano ou o chimpanzé? Só de fazer essa pergunta, a gente já dá o primeiro e mais importante passo para retomar o controle.